Esse é o terceiro vídeo no ano que eu faço sobre Melius. Um foi aqui no canal, o outro foi no podcast Os Sócios, e por algum motivo eu acho que esse vídeo vai ter bem mais visualização do que os outros dois. Na primeira vez que eu falei de Melius aqui no canal, eu tive 37.3 mil views, sendo que a média do canal gira em torno de uns 100 mil views, então ninguém estava olhando muito para a empresa, sendo que ela tinha publicado um fato relevante falando que iria alocar 10% do seu caixa em Bitcoin. Isso aí saiu na mídia, algumas pessoas falaram, porém o pessoal meio que parava aí, sendo que o mais importante é o que vinha nas últimas linhas do fato, falando que a empresa ia estudar alternativas para aumentar essa alocação. Melius chamou uma assembleia e aí nisso eu gravei um podcast que teve 26.5 mil views. A média do podcast também gira em torno de uns 120 mil views, por aí 100 mil. Então foi um podcast que pouquíssimas pessoas viram. E nessa assembleia eles tiveram sucesso. Eles conseguiram mudar a maneira como a empresa funciona, o que precisaria da aprovação de mais de 50% dos acionistas. E aí logo no final dessa noite, 15 de maio, eles compraram 28,4 milhões de dólares, o que é basicamente quase todo o caixa da empresa, exceto cerca de uns 60 milhões que eles deixaram para o funcionamento da parte operacional de Melius, chegando a uma reserva de 320, alguma coisa bitcoins, o que já coloca a empresa entre as 100 maiores detentoras de Bitcoin do mundo e transforma a Melius na primeira Bitcoin Treasury Company que nós temos aqui no Brasil. E aí nesse dia as ações subiram 30%, ontem caíram 20%, agora não sei o que vai acontecer, o mercado tá fechado enquanto eu gravo esse vídeo, mas o ponto é que desde a primeira compra de Melius, as ações já subiram mais de 118%. E como eu estava acompanhando esse movimento de perto, fazendo vídeo, vocês que me acompanham aqui sabem que eu gosto de Bitcoin, eu comprei as ações. Eu montei uma bela de uma posição a partir do momento que saiu aquele fato relevante. A empresa não tinha muita liquidez, então eu fui comprando um pouquinho todo dia. E eu vou compartilhar para vocês o que aconteceu com a minha carteira, para vocês verem por que é interessante investir em ações, o que eu penso sobre os próximos movimentos e falar um pouco sobre como você avalia uma Bitcoin Treasury Company, que é um negócio muito novo. Eu vejo bastante gente falando besteira por aí do tipo, ao invés de comprar a empresa, basta comprar Bitcoin. E não é a mesma coisa. E você vai entender aqui nesse vídeo. Mas primeiro, vamos lá para o MyProfit, que é o programa que eu uso para consolidar a minha carteira, ver rentabilidade, prejuízo, geração de DARF, me ajuda na declaração de imposto de renda. Esse ano, por exemplo, eu fiz a declaração de maneira super rápida, usando aqui no MyProfit o que eles chamam de gerador de declaração. Isso aqui é a mão na roda, tem vídeo no canal divulgando. E para quem quiser assinar a plataforma, eu tenho o cupom de desconto PERINE10, você pode entrar num link aqui na descrição. Lembrando que ao assinar agora, você pode subir as notas de vários anos anteriores, pode fazer o IR desse ano, IR do ano que vem, afinal de contas a assinatura ela dura 12 meses e já vai estar na época de entregar IR ano que vem também. E pode até retificar o IR dos anos anteriores, caso você tenha feito alguma coisa errada, com as informações certas que você coloca aqui, linkando a sua carteira na B3, suas compras de cripto que você pode fazer pelo Bitbank, por exemplo, eu linko as minhas aqui. O dinheiro que eu tenho no exterior eu uso a Avenue, eu consigo linkar aqui também, então tudo fica automaticamente atualizado. A única coisa que eu tenho que lançar manual é, por exemplo, o CDB do Banco Itaú que eu peguei, aí eu preciso lançar. Fora isso, todo o restante está reunido aqui sem que eu tenha que dar um clique. Bom, mas indo para a carteira, vocês devem se lembrar, quem acompanha o canal há mais tempo, que eu tinha uma carteira pública. Eu parei de fazer vídeos sobre isso, né? Até expliquei no último vídeo, porque, cara, eu acho que tinha muito mais crítica do que a gente gostando do material. Pelo menos essa era a percepção que eu tinha quando eu li os comentários. Críticas bem idiotas, de gente que não entendia nada de mercado, mas aquilo estava afetando a maneira como eu tomava a decisão. Então parei de mostrar aqui, eu continuo mostrando no Viver de Renda, nas lives de quinta-feira, geralmente, quando alguém me pergunta de ação, o que eu tô achando, eu mostro a carteira. Inclusive, para quem quiser ter acesso à próxima turma do Viver de Renda, eu vou lembrar de uma condição mega especial que o Grupo Primo vai fazer. Nós temos um pacote de 17 produtos, onde você leva a turma do Viver de Renda, mais a mentoria do meu milhão do meu sócio, mais do meu milhão com dividendos, mais um ano de Finclass, mais carteiras recomendadas, mais nossos 3 livros, que podem inclusive ir assinados, caso você fique entre os 200 primeiros inscritos. Se ficar entre os 100, ainda ganha um evento presencial, ainda tem curso de vendas, curso de marketing digital e diversos outros produtos, são 17 no pacote. Se a gente fosse somar o preço de todos, daria mais de 18 mil reais. Só que nessa condição exclusiva, se você parcelar em 12 vezes, sai por mais ou menos 300 reais a parcela. Sendo que ao comprar um acesso, você ainda ganha outro para dar de presente para quem você quiser. Então se for rachar, fica em 150. E a gente nunca fez isso antes. É a primeira vez, talvez inclusive seja a última. E você tem acesso a todo esse conhecimento de investimento para que você possa tomar as melhores decisões para sua carteira. Para quem quiser mais informações, tem o link aqui na descrição. E ela basicamente está muito parecida com o último vídeo que eu fiz aqui no canal sobre ela, com exceção da posição em Melius. Então veja que é uma posição que hoje ela está em quase 5 milhões. Ao clicar no ativo, a gente vê o meu preço médio em torno de 3,34.
a cotação atual, né, tá em 8,24, então eu tô com um resultado aí de 146,28%, numa posição de 600 mil ações. Então, em termos de lucro, eu tô com quase 3 milhões de lucro. Voltando para a carteira, perceba que Melius virou 85% da minha posição, o que é muita coisa, né? É uma grande concentração. Ela já tinha ficado mais concentrada por conta do investimento que eu fiz, mas como ela mais do que dobrou de tamanho, ela deixou todas as outras posições pequenas. E isso mexeu bastante com a rentabilidade da carteira. Se eu venho aqui em minha rentabilidade, nos últimos 12 meses, percebam que a carteira de ações está rendendo 123%, muito mais do que todos os benchmarks, mas é interessante a gente olhar aqui a parte do gráfico. Inclusive, vou pegar um intervalo maior, né? Vou pegar todos os meses, ou seja, desde que essa carteira foi criada. Tem vídeo da criação da carteira lá atrás aqui no canal. Então, vejo que a carteira está rendendo 174%, está batendo IBOV, IPCA, IFIX, CDI, S&P. Mas quando eu olho o gráfico dela, ela foi melhor do que todo mundo durante um tempo. Depois o S&P passou, então ela ficou melhor do que tudo no Brasil, mas perdendo para o S&P. E estava assim, antes de botar Melius na carteira, aí de repente quando eu botei Melius, pá, explodiu. Aí ficou muito distante de tudo. Se eu quisesse só preservar uma fotografia bonita para minha carreira, eu poderia vender tudo agora, colocar tudo em CDI e ninguém nunca mais me alcançava. Porém, isso não é o intuito, né? O ponto de investir em ações é justamente isso. De vez em quando, isso vai acontecer algumas poucas vezes na sua vida, você vai dar um tiro muito certo, que vai tirar uma rentabilidade gigantesca num período muito curto. Tem basicamente 2 meses, né? Foi 15 de março, mais ou menos, quando o Melius fez a primeira compra de Bitcoin. Eu tô gravando dia 20 de maio. Isso pode te levar para um outro patamar em termos de rentabilidade. Só que isso não acontece quando você investe em renda fixa. Pelo menos não naquela renda fixa que as pessoas têm mais na cabeça, um CDB, um MLCI, um MLCA. Renda fixa com marcação a mercado, tipo um título público de prazo longo, lá um Tesouro IPCA 2050 ou um Renda a Mais 2065. Aí esse tipo de coisa pode acontecer também. Mas depende muito de governo, porque preço de título público depende de gestão pública, porque é isso que dita juro futuro. Pô, Bruno, legal, o que você vai fazer agora com esse investimento? Eu vou falar disso no final do vídeo, mas antes você tem que entender por que eu comprei Melius. E para isso é interessante voltar um pouco no passado da empresa, porque muita gente conhece Melius como uma empresa de cashback. Você coloca lá uma função nessa barra de ferramentas do computador, você vai fazer algum tipo de compra, você pode entrar em Melius antes, ou até a ferramenta te avisa e você consegue um pequeno cashback com isso. A empresa fez um IPO lá atrás, com esse funcionamento, chegou a subir pra caramba. Eu não tinha empresa na carteira, não peguei essa subida. Depois caiu pra caramba, também não peguei nada disso, nunca tinha tido Melius antes, até que saiu o fato relevante. E a primeira coisa que me chamou a atenção era, bom, eles pretendem estudar maneiras de ampliar o número de bitcoins em caixa. Eu já tinha visto essa história acontecer 2 vezes. Primeiro com a MicroStrategy nos Estados Unidos, agora só Strategy, eles mudaram o nome. E é engraçado porque quando você pega o livro Investidor Inteligente, a MicroStrategy era motivo de piada, porque na bolha dos anos 2000 ela subiu muito, depois caiu e ficou parada durante décadas. Tinha uma piadinha lá comparando a MicroStrategy com a Microsoft. Não querer comprar uma e acabar comprando a outra. Só que quando a MicroStrategy adotou a estratégia de virar uma Bitcoin Treasury Company, foi a primeira empresa no mundo a fazer isso, aquilo deu tão certo que a empresa que custava 500 milhões, era o valor de mercado dela na bolsa, foi para um market cap de 110 bilhões. Então veja que se ela multiplicasse por 10, ia de 500 milhões para 5 bilhões. Por 100 para 50 bilhões. Por 200 para 100 bilhões. Ou seja, ela multiplicou num período de mais ou menos 5 anos, mais 200 vezes o seu preço. Hoje é detentora de cerca de 2% dos bitcoins do mundo. E aí quando ela teve sucesso, eu pensei, cara, por que outras empresas não estão copiando? E aí depois de um tempo começaram. Teve uma japonesa chamada MetaPlanet que fez a mesma coisa. E agora aqui no Brasil, a Melius foi a primeira empresa a adotar a mesma estratégia. E talvez até pelo fato de que as ações estavam largadas na bolsa, ela não tinha muito a perder. Depois da euforia com o seu IPO e uma subida estratosférica, eles caíram de maneira meteórica e ficaram lá no marasmo, sem liquidez. Foi difícil montar a posição. E agora a ação já é muito mais negociada. E aí isso me leva a pensar que Melius é a primeira Bitcoin Treasury Company do Brasil, mas não será a última. Acredito que nos próximos anos, talvez até nos próximos meses, a gente veja 2 coisas. Primeiro, empresas que estão largadas na bolsa, que não tem nada a perder, adotando o mesmo tipo de estratégia. E segundo, empresas surgindo já com esse tipo de intuito. Ela não tem uma atividade operacional, como essa parte do cashback da Melius, ela já surge para ser uma Bitcoin Treasury Company. Só que para isso, ela tem que estar listada em bolsa. E aí, para a gente aprender a avaliar esse tipo de empresa, nós temos que esquecer um pouco os múltiplos tradicionais e pensar agora em um novo múltiplo, que o pessoal usa muito para olhar ETF, que é o NAV, em português NAV, é o Net Asset Value, ou seja, a relação entre o valor de mercado daquilo e o quanto ela tem de ativo.
motivos dentro. Começando aqui pelo número de bitcoins da MicroStrategy, hoje eles têm a incrível cifra de 576.230 bitcoins. O bitcoin está custando nesse momento cerca de 104.700 dólares, mais ou menos. Então se eu multiplico a quantidade pelo valor, eu chego na reserva que a MicroStrategy tem de bitcoins, de mais ou menos 60,3 bi, sendo que a empresa hoje está valendo cerca de 113 bi. Se eu divido esses 113 bi pelo 60,3, eu chego nesse NAV, que fica na casa de 1,87, eu tenho um print aqui mostrando 1,88. Esse é um número importante, porque mostra que você está comprando a empresa por 1,8 vezes o que ela tem de Bitcoin. E esse é um NAV baixo até, né? Porque se a gente pega a Metaplanet, fazendo essa mesma conta, você pode ver aqui na tela, que o NAV dela chega em 3,08. E aí vem o primeiro questionamento, né? Por que essas empresas são negociadas com um prêmio frente ao que elas têm de Bitcoin? Eu posso separar aqui basicamente 4 motivos. O primeiro deles é um prêmio por liquidez. Afinal de contas, em várias corretoras, você tem uma certa dificuldade para conseguir vender o Bitcoin ou comprar no preço que está aparecendo na tela. Porque é uma operação descentralizada. Tem milhares de corretoras pelo mundo, cada uma com seu book de ofertas. É bem verdade que algumas conseguem acessar várias, como é o caso do BitBank, que é a que eu uso. Mas mesmo assim, essas ações tendem a ser mais líquidas. Inclusive acessíveis para um tipo de investidor que não poderia montar posição em Bitcoin antes. Então eu conheço vários gestores de fundo que gostam de Bitcoin, mas não podem colocar essas posições nos seus fundos porque o regulamento não permite, já que o regulamento do fundo, que é de quando ele foi lançado, não contemplava essa classe de ativos. E aí para se mudar esse tipo de coisa, é preciso chamar uma assembleia, conseguir aprovação, é bem complexo. É mais fácil lançar um fundo novo, mas para lançar um fundo novo, tem que ter gente investindo naquele fundo. E conseguir investimento hoje em dia tá difícil, porque a renda fixa esvazia o interesse das pessoas em renda variável. E aí você tinha vários gestores de ação que querem alguma coisa muito volátil, que gostam de Bitcoin e não poderiam comprar, mas agora quando tem uma empresa fazendo isso, eles podem comprar essa empresa. Então esse é um primeiro ponto. O segundo é um prêmio pela volatilidade. Dando exemplo aqui com opções. Sempre que o mercado fica mais volátil, as opções, que são aqueles direitos de compra e venda de um determinado ativo até um determinado prazo, ficam com o preço mais alto. Você pega aquelas fórmulas complicadas lá de Black-Scholes para precificação de opções, volatilidade é um componente que mexe no preço. Então o que é volátil costuma ter o preço mais alto, até porque tem chances de fazer grandes subidas ou grandes quedas. Então existe esse prêmio por volatilidade. O terceiro componente se respeita a resultados futuros, porque uma empresa não pode ser avaliada simplesmente porque ela tem de patrimônio agora. Não é assim que funciona. Você sempre avalia um negócio pela perspectiva do futuro. O que ela vai gerar de caixa, de resultado. Até lá na frente, o analista vai e faz a conta para trazer isso a valor presente. Então é mais um motivo pelo qual existe um prêmio nessas empresas. E o último é um conceito novo chamado de Bitcoin Yield. Então se você é um investidor, você deve estar acostumado com o Dividend Yield, que é o que uma empresa paga de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação, e você multiplica por 100 para ficar em percentual. O Bitcoin Yield não é que você vai receber proventos em Bitcoin da empresa, não é isso. O que ele mede é o aumento do número de Bitcoins por ação de uma empresa. Então, por exemplo, se é um fato relevante de Melius hoje, vou colocar aqui na tela falando que ela avalia ou fazer uma emissão de novas ações ou fazer lançamento de dívida para levantar cerca de 150 milhões de reais para comprar mais Bitcoin. Vamos supor que eles consigam fazer isso via dívida. Então perceba que eles vão comprar 150 milhões de Bitcoins a mais para a reserva deles, enquanto o número de ações permanece o mesmo. Então você vai ter mais Bitcoins por ação. Pô, mas tem a dívida? Tem. Só que o ponto é que você vai ter uma dívida que cresce uma certa taxa de juros que provavelmente vai ser menor do que o retorno do Bitcoin. Pelo menos se você considera períodos maiores. Vamos lembrar que nos últimos 10 anos o Bitcoin subiu cerca de 77,7% em dólar, na média, por ano. Isso é muita coisa. E até por isso que a MicroStrategy se valorizou tanto ao longo do tempo. Porque foi emitindo dívida a custo baixo, às vezes até a custo zero, dívida conversível em ações, e foi comprando um ativo que subiu pra caramba. Ano passado mais de 100%, ano retrasado mais de 100%. E aqui vem uma grande pergunta, né? Que eu já vi várias vezes em rede social e vou endereçar aqui nesse vídeo. Tá, Bruno, eu entendo essa questão de negociar com prêmio, mas não é melhor eu simplesmente comprar Bitcoin ao invés de comprar esse tipo de empresa? O primeiro ponto para você entender da resposta é que essas empresas não estão só comprando Bitcoin, como eu acabei de mostrar para vocês, elas têm o Bitcoin Yield, elas emitem dívida para comprar Bitcoin. Então a pergunta deveria ser, pô, Bruno, então não posso eu pegar dívida para comprar Bitcoin? E aí vem uma analogia, né? Por exemplo, vários de vocês aqui, investidores, investem em renda fixa usando um banco. Sendo que esse banco, ele simplesmente pega o seu dinheiro e empresta para outra pessoa juros mais altos, e é assim que ele vai pagar os juros do seu investimento. Então não é mais fácil, ao invés de você deixar o dinheiro no banco para investir em renda fixa, você mesmo fazer isso e começar a emprestar dinheiro pro seu primo, pro seu amigo de trabalho, até para pessoas desconhecidas? E a resposta é não, que é muito fácil tomar um calote. Então, para você ter menos risco, você vai fazer isso via banco. E a mesma coisa vale aqui. Você pode tomar dívida para comprar Bitcoin? Até pode, mas se algo der errado, você quebra na pessoa física. Vou começar
começar a querer pegar outros bens seus. Se uma empresa listada em bolsa com responsabilidade limitada faz isso, o máximo que pode acontecer é você comprar a ação da empresa, ela quebrar, você perdeu o que você investiu, mas o resto do seu patrimônio não é afetado. E além disso, pegando valorização, por conta desse Bitcoin Yield, essas empresas tendem a subir mais do que o Bitcoin nos períodos bons e podem cair mais também nos períodos ruins. Então entenda que você vai estar tendo uma exposição ao Bitcoin anabolizada. Quando dá certo, dá mais certo, quando der errado, pode dar mais errado, mas com responsabilidade limitada. Então não é a mesma coisa que comprar Bitcoin. Agora voltando para o NIV. Então mostrei para vocês o NIV da MicroStrategy, segundo esse print aqui em 1.88, o NIV da Metaplanet em 3.08 e aqui fazendo a mesma conta, pegando lá os 320,2 Bitcoins que Melius tem, multiplicando pelo valor de mercado Bitcoin, e aí pegando o valor da empresa e dividindo por esse número, nós chegamos no NIV de 3.849. Então veja que Melius está com o NIV esticado em comparação a essas outras duas empresas. Mas isso também é compreensível, porque a reserva de Bitcoin que ela tem é muito pequena, então é muito fácil essa reserva aumentar bastante de tamanho. Mas é por essa métrica que você deveria estar olhando agora para Melius. Pô, e o preço-lucro? Ah, esse tipo de coisa não tem mais valor? Até tem, porque a reserva de Melius é muito pequena. Mas se você vai olhar para a MicroStrategy, por exemplo, cara, a empresa vale 113 bi. Quando ela estava dedicada à atividade de software, valia 500 milhões. Então, entenda que dos 113 bi, apenas 500 milhões, o que é menos de 0,5% do valor de mercado da empresa, estão ligados a essa área. Então, a antiga MicroStrategy está virando Strategy justamente porque essa parte não interessa mais. Então, em Melius, o negócio tradicional, que gera caixa, ainda é relevante? É porque a empresa é pequena. Inclusive, foi nisso que eu pensei quando eu comprei. Porque eu não tinha certeza de que na Assembleia eles iam conseguir ter sucesso, né? E mudar a maneira como a empresa funciona para conseguir comprar mais Bitcoins. Então, eu considero sempre a pior hipótese. É um pensamento estoico isso, premeditatio malorum. Então, eu pensei, tá, se eles não conseguirem comprar mais do que eles já têm aí, dos 10% de Bitcoin em caixa, o que vai acontecer? Na época, eu estava comprando uma empresa negociada a 0,8 do valor patrimonial e que, olhando os múltiplos, se você entra em qualquer site de análise agora, você vê que o preço-lucro de Melius está negativo, porque nos últimos 12 meses o resultado dela não ficou positivo, mas isso pegando os últimos 12 meses. Na época que eu comprei, não tinha saído o resultado do primeiro trimestre de Melius ainda, mas eu olhei dos 2 trimestres do final do ano passado, o terceiro e o quarto, e já eram resultados positivos. Então, anualizando aqueles resultados, eu calculei que a empresa ia ter mais ou menos uns 60 milhões de lucro, pegando aqueles 6 meses e anualizando para 12, e valia na época uns 300 e poucos milhões de reais. Então pensei, olha, na pior hipótese, estou comprando um negócio a mais ou menos 5, 6 vezes o lucro e abaixo do valor patrimonial. Numa boa hipótese, esse negócio pode explodir, que foi o que aconteceu até o momento. E aí vem a pergunta de vocês, e aí, vai fazer o que agora, Bruno? Perceba que eu tenho argumentos tanto para manter a empresa quanto para vender. Pensando em manutenção, esse múltiplo de NIV que está em 3 ponto alguma coisa, pode facilmente a 5, 10. Metaplanet foi a mais de 20 vezes. E se pega em termos de valorização, MicroStrategy, já falei para vocês, multiplicou por mais de 20 vezes, e a Metaplanet ano passado subiu 4.000%. Então dá para subir muito ainda. Agora também tem argumento para venda. Vou listar 2 aqui. Primeiro, que eu posso fazer uma arbitragem desse NIV, vender uma empresa que está negociando a 3.8 para comprar uma MicroStrategy que negocia 1.8. E segundo, rebalanceamento da minha carteira, uma vez que Melius virou 85% da posição que eu tenho na carteira de ações. De modo que eu entendo quem vai ficar comprado, também entendo quem vai vender. Eu particularmente vou realizar uma parte, até porque eu tenho 600 mil papéis. Na hora que eu quiser vender isso aqui, não vou conseguir vender tudo de uma vez. Se você entra num book de oferta de Melius, o pessoal está comprando 100, 200, 1000. Quando aparece uma ordem de 10 mil, é bastante coisa. Então eu pretendo ir descascando a posição, sem pressa, pouco a pouco, da mesma forma que eu fui montando minha posição lá atrás. E é isso aí, pessoal. Eu fico por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você entender um pouco mais de uma Bitcoin Treasury Company. E para quem quiser aprender mais sobre investimentos, lembro novamente da oferta que a gente vai fazer do meu Viver de Renda, com 17 produtos do Grupo Primo, pelo preço de um. E como é próximo do Dia dos Namorados, também criamos uma dinâmica onde você, ao comprar um acesso, recebe outro para dar de presente para quem você quiser. Pode ser namorada, namorado, cônjuge, filho, amigo, simplesmente você escolhe. Para quem quiser mais informações, link aqui na descrição.